a nossa principal preocupação quando a gente está falando de central de gás e dimensionamento de central de gás é a vaporização. Então, o que é a vaporização? Né? É um processo, um fenômeno físico, na verdade, né, de transformar ali o líquido em gasoso. E o tanque de gás, ele está conforme essa primeira imagem aqui. Tá? Lá dentro do tanque, então, a gente tem o gás, ele está num ambiente altamente pressurizado. Dentro do tanque, ele está na fase líquida, principalmente, tá? A maior parte do gás que está lá dentro está na fase líquida. E aqui tem um pequeno trecho dele que já está na fase gasosa. Então, todo tanque, ele tem uma capacidade de vaporizar. E o que é vaporizar? É quando ele suga ou ele adquire o calor do ambiente e ele transforma em gás, né? Então, através da superfície do tanque, ele consegue fazer esse processo. Quanto maior a superfície do tanque, mais calor ele troca e mais gás ele consegue vaporizar. Então, aqui, voltando, perceba que a superfície desse tanque P13 ela é bem menor que a superfície do tanque de 190. Então, automaticamente a gente pensa, bom, o tanque de 190 ele vaporiza mais que o tanque de 13 quilos. E aí tem essa tabelinha aqui para orientar a gente, né? Conforme o tipo de tanque, a gente tem uma determinada taxa de vaporização, certo? Então pode ver que o P190 aqui, ó, que a gente estava falando antes, ele tem uma taxa de 3,5, que é bem maior que esse 0,6 aqui do tanque P13, certo? E assim, ó, essa vaporização, ela também depende um pouco da região. Então, tem locais que a taxa de vaporização pode ser um pouquinho melhor, tem locais que é pior, por exemplo, locais muito frio, né? A taxa de vaporização geralmente é um pouquinho menor. E aí, Que a troca de calor é menos eficiente, né, num exatamente. lugar frio. Então, daí tu acaba perdendo um pouco desse rendimento. Então, tem que ter esse cuidado também. O pessoal Oi. acha muito que, não, o P13 eu não quero pôr esse grandão, porque esse grandão. Não é quantas vezes eu vou pedir para Isso. central de gás trocar o botijão. Na verdade, é quanto de demanda você precisa instantânea ali na hora, né? Então, aí, Isso quanto aí. maior o tanque, maior essa capacidade, né? Legal. De trocar calor, exatamente, e transformar em gás. Então, o tanque ele é pensado de uma determinada forma para ele ter essa taxa de vaporização. Então, é importante levar isso em consideração, por quê? Porque vai que você dimensiona errado, né? Então, vamos entrar nessa linha. Então, eu estou aqui com um tanque já nessa terceira imagem, que percebam que ele já está com mais bolinha que esse tanque do segundo. Então, o que está acontecendo? Ele está com uma demanda maior do que ele é capaz de vaporizar. Então, digamos que tem muita gente usando, foi mal dimensionada a central, e ela está sendo exigido mais esse tanque. Então, ele está ali forçando, trocando bastante calor, gerando mais gás. E aí o que acontece? A superfície do tanque começa a esfriar, tá? A temperatura, então, aqui, ó, começa a baixar, a superfície começa a esfriar, e aí a primeira coisa que você vai perceber de quando o tanque não está dando conta é que ele começa a suar, então começa a condensar a água ali ao redor do tanque, né? Fica umas gotículas de água. Isso já é um primeiro indício de que você está tendo problema nessa central. E aí, beleza, você continua usando, daqui a pouco o que vai acontecer? Continua trocando calor, vai diminuindo a temperatura até que eventualmente você forma uma camada de gelo. Até Não, algumas pode falar. indústrias que colocam, alguns locais que eu já vi, o cara coloca uma panela de água embaixo do tanque e aí bota um rabo quente lá e deixa aquela água quente Esquentando o tanque pra tocar a indústria, porque, para enfim, manter. algumas gambiarras aí, tá? Mas o ideal é que isso não aconteça. Não é uma situação muito segura, né? Não me parece, né? Mas beleza. Assim, então tá aqui uma tabelinha, né? Lembrando que a questão da temperatura do local que você está influencia, então é importante ter também esse cuidado. Mas a gente considera, pelo menos aqui em Santa Catarina, essa taxa de vaporização tem funcionado bem nos nossos projetos. Aí, assim, ó, o que que isso quer dizer, essa parte dessas restrições, gente? O que que é solução para o projeto arquitetônico? É que a gente loque os espaços técnicos, né? Ou seja, central de gás, medidores de gás, as áreas técnicas que vão ter gás, os pontos de gás, tudo que for área técnica envolvendo gás, que a gente loque em locais estratégicos onde a gente não precise fazer isso. Porque assim, não é na hora de traçar o tubo que a gente vai verificar essas questões. A gente verifica isso sempre antes de fazer o projeto, tá? Então, pô, você não precisa estar lá traçando a linha do tubo de gás para ver se vai passar ou não. Por exemplo, você põe uma área técnica onde o aquecedor é atrás lá do quarto. Pô, é lógico que não tem como chegar lá sem passar pelo quarto, né? Então, é desta forma que a gente consegue trazer solução.
identificar essas restrições não na hora de traçar o tubo, mas na hora de fazer os nossos estudos. Tem tamanho mínimo para esses... Que é o tamanho que tu recomenda para o abrigo de medidores aí? A gente usou bastante tempo um padrão aí para um medidor 40 por 40. Aí toda vez que você adiciona para a lateral aqui, no caso para a direita ou para a esquerda, você adiciona mais 20 centímetros. E se você faz ele em 2 andares, né, que você poderia fazer um andar aqui e mais um aqui, você teria que fazer mais alto esse abrigo, né? Então, se você vai adicionar para cima, você adiciona 40, se você adicionar para o lado, adiciona 20. Então, começa no 40 por 40, mas é bem importante você ver o tamanho do medidor em si, tá? Abre lá, a gente tem fornecedores, por exemplo, a Lau, que é bem famosa, o medidor é muito grande, pode ser que esse espaço não seja suficiente. Então, se você tem lá 2 aquecedores no apartamento, pode ser que o medidor ele seja um daquele G2,5, ele é bem grande mesmo, e aí o espaço pode ser crítico, tá? Então tem que ter esse cuidado mesmo. Então voltamos para o nosso predinho aqui, o que está acontecendo com ele? A gente já viu então até o quadradinho azul aqui. E agora para dentro desse quadrado azul a gente tem então a rede secundária, né? Que a gente já adiantou em alguns momentos do papo. O que vai acontecer é esse cara que está saindo aqui, né, pelo piso, que já é rede secundária, na verdade depois do regulador, né? A gente já está trabalhando numa pressão baixa. Então já é tudo rede secundária, vai pelo piso e eventualmente vai chegar lá no fogão, né? Isso aqui é um isométrico aí que a gente trouxe da NBR também, é um sistema parecido, pode ver que tem um abrigo de medidor, então ele sai daqui, pode ir pelo piso, aqui tem algumas derivações, ó, pode chegar num fogão, pode chegar lá numa secadora de roupa, pode chegar aqui num aquecedor, então tudo isso aqui é um trecho de distribuição interna, rede secundária, que a gente trabalha com uma pressão de 2 a 3 kPa, certo? Aqui eu trouxe um exemplo de distribuição com gás natural, para entender o que seria a principal diferença, né, do gás natural para o GLP. Então, primeiro é o poder calorífico. O poder calorífico do gás natural ele é menor que o do GLP, ou seja, a mesma quantidade de gás natural, ele vai te dar menos energia. Então, para um determinado prédio, a hora que você faz lá o cálculo dos equipamentos e tal, se você for ver a vazão do GLP, ela sempre vai ser menor que a do GN, né, para o mesmo consumo. Então, isso significa, por exemplo, tubulações de diâmetros diferentes. Então, quando você está dimensionando gás natural, normalmente os diâmetros ficam um pouco maiores, tá? Porque o poder calorífico do gás é menor, você precisa de mais vazão, você tem mais perda de carga. Então, automaticamente, você precisa aumentar o diâmetro da tubulação para reduzir um pouco essa perda de carga e chegar dentro dos limites lá da norma de perda de carga. Basicamente, o que você precisa é um cavalete, tá? Então, aquele espaço, o que pode acontecer? Pensa um prédio aí de 2, 3 torres aí, que você ia precisar de 20 tanques de gás 190, pode substituir tudo isso daí por um cavaletezinho de gás natural. É uma alternativa bem interessante. O gás natural ainda não está muito difundido. Em alguns estados, né, tipo São Paulo, ele é um pouco mais comum, e em outros estados ele ainda está chegando, mas com o tempo está normalizando, né? Agora vai renovar a concessão aí da companhia de gás natural. Então ela tá prometendo para renovar, ela precisa cumprir, ela cumpriu várias metas, né? E agora ela tem outras metas aí para cumprir. Então a vai estar expandindo, tendência né? é que nos próximos anos isso aí expanda bastante, mas é uma pressão de vários construtores para que isso aconteça. Inclusive, tem vários empreendimentos que estão esperando sair a rede de gás na rua para poder lançar, para poder iniciar. Então, a gente tem basicamente 2 circuitos de funcionamento para o aquecedor: circuito aberto e circuito fechado. O que é o circuito aberto? O circuito aberto é quando o aquecedor utiliza o oxigênio do ambiente para fazer esse fogo aqui do queimador, né? Então, é uma combustão, precisa de oxigênio, e ele está usando oxigênio do ambiente. Então, vamos lá, ele está instalado numa lavanderia, por exemplo. Então, tem oxigênio na lavanderia, ele está queimando esse oxigênio do ambiente para poder, né, esquentar ali, fazer funcionar o queimador. Beleza. Então, esse seria o circuito aberto, quando ele usa o ar do ambiente. Aí, esse circuito aberto, ele pode ter a exaustão natural ou a exaustão forçada. Então, tá aqui, essa flechinha azul representa o oxigênio, digamos, né? A entrada de ar. Então, tá pegando do ambiente. E o vermelho, então, é a exaustão. Na exaustão natural, basicamente, a gente tem só um defletor aqui. Então, ele vai coletar, de certa forma, esses resíduos da queima e direcionar pelo duto, tá? Então, esse duto ele vai ter aí uma série de restrições e tal, quando ele é exaustão natural.
Porque muitas vezes essa exaustão pode não ser muito efetiva, né? Afinal, ela está natural, se fizer um duto muito comprido ou com muita curva, tu já começa a ter É, problema com só vê a isso. churrasqueira, né? Quem aí É, não já foi, ou já viu, ou já ficou sabendo de uma churrasqueira que volta, que você põe fogo e ela não consegue, a fumaça não vai embora. Então uhum, aí tem aqueles sistemas de exaustão, enfim. Então às vezes exatamente. até a própria pressão atmosférica ali, dependendo do vento, cara, a exaustão natural ela interfere muito, ela é muito fácil É perigoso, é né, cara? É perigoso, perigoso, na desse verdade. resíduo não ir embora, não sair do aquecedor. E aí para isso funcionar tem bastante restrição. Tanto que não é aceito no interior da edificação, tá? Então, se você tem um circuito aberto com exaustão natural, você é obrigado a colocar lá numa sacada, numa área técnica, porque justamente isso, né? Se tiver um problema ali e tal com exaustão, você não. Porque essa exaustão, ela é uma queima, uma combustão incompleta, então ela gera muito monóxido de carbono, e o monóxido de carbono, ele não tem cheiro e ele é muito tóxico. Então, se ele começa a voltar para dentro ali da área da lavanderia, sei lá, onde ele estiver, cara, você não vai nem perceber, né, se está sendo contaminado ou não. Então, por isso que existe realmente a preocupação, essa preocupação faz bastante sentido, tá? Então, é isso que acontece. Circuito aberto, puxando oxigênio do ambiente, exaustão natural, é só fora da edificação. Esse tipo 3, então, ele também tem o circuito aberto, ou seja, ele também está pegando o ar do ambiente, só que aqui a gente tem uma ventoinha, né, uma exaustão mecânica. Então, ela força a saída desses resíduos, desses gases, pelo duto de exaustão. Então, ele é um pouco melhor, tá? E aqui, então, o bombeiro já não dá regras para o dimensionamento desse duto de exaustão, ele já diz, ó, vai lá ver a tabelinha do fornecedor, e aí, conforme o fornecedor autorizar a fazer, você faz, né? Então, você pode ter tubos aí de 5 até 7 metros no máximo, com uma ou duas curvas, tá? Isso que você vai conseguir com a exaustão mecânica. E aí a gente tem, então, aqui um sistema mais seguro um pouco, que é o quê? Que é o circuito fechado. O circuito fechado, ele pode ver essas flechinhas azul, ele está buscando o ar lá de fora da edificação, então entra o oxigênio, ele é completamente fechado aqui, então o oxigênio vem de fora, faz a queima e sai aqui a exaustão pelo meio e vai para fora. Então aqui é um sistema de exaustão natural, só que ele busca oxigênio lá de fora, e esse é o melhor dos mundos, né? Onde ele busca oxigênio de fora e tem uma ventoinha para jogar para cá, né? Então, dois circuitos fechados, um de exaustão natural, um de exaustão forçada, certo? Então, esse aqui a gente costuma até chamar de fluxo balanceado, assim você percebe que tem fornecedores que chamam dessa forma, né? O aquecedor. Tá, vou colocar o fluxo balanceado então que resolve. Cara, é um empreendimento, é um prédio. A gente está falando de prédios. Então, todos os moradores vão ser obrigados a comprar o fluxo balanceado. Ele é muito mais Então, caro, né? Você tem que levar a será que eles vão consideração. achar? Será que eles vão ter esse modelo para sempre, para trocar? Então, aí que entra, entendeu? Aí, o ideal, então, quando a gente está falando de residencial multifamiliar, ou seja, soluções para coletivo, sempre o ideal é você usar o mais genérico possível, que no caso é o exaustão forçado, aí tá difundido já, né? Uhum. Então, tomar esse cuidado.